Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras Sagradas. Ele aparece repentinamente em Gênesis 14, 18, 20, sem introdução ou explicação prévia, sendo descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem era esse homem que abençoou Abraão e recebeu dele os dízimos? Para compreender sua importância, precisamos contextualizar sua aparição e analisar as interpretações ao longo da história bíblica. No relato de Gênesis, Melquisedeque surge logo após Abraão ter derrotado reis inimigos em uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló. Ele oferece pão e vinho a Abraão, um gesto simbólico e significativo, interpretado por muitos como uma referência profética à ceia do Senhor. Essa conexão reforça a ideia de que Melquisedeque não era apenas um rei comum, mas alguém com um papel divinamente inspirado. A ausência de detalhes sobre sua genealogia, nascimento e morte faz de Melquisedeque um personagem único, enquanto a maioria dos indivíduos na Bíblia é associada a uma linhagem específica. Melquisedeque parece existir fora dessas convenções. Esse mistério tem levado estudiosos a interpretarem sua figura de diversas maneiras. Um humanon, uma prefiguração de Cristo, ou até mesmo um ser celestial. No judaísmo, Melquisedeque é frequentemente visto como um exemplo de sacerdote eterno. Já no cristianismo, o autor de Hebreus 7 o conecta diretamente a Jesus Cristo, explicando que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase levanta questões importantes. O que significa essa ordem? Por que é superior ao sacerdócio levítico? Essa primeira menção a Melquisedeque estabelece um padrão de mistério e reverência que se mantém ao longo das Escrituras. Ele é uma figura que desafia categorizações simples, unindo os papéis de rei e sacerdote em um único personagem. Melquisedeque é uma figura cujo impacto vai além de sua breve aparição em Gênesis. Ele desempenha um papel central na compreensão do sacerdócio e na conexão entre as alianças antigas e novãs. Seu título como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo levanta questões teológicas profundas sobre como Deus opera através de figuras aparentemente fora das estruturas tradicionais. Salém, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém, é carregada de simbolismo na Bíblia. A cidade não é apenas um centro geográfico, mas também espiritual, representando paz e a futura morada de Deus com seu povo. O fato de Melquisedeque ser rei de Salém sugere que ele governava sobre uma cidade dedicada ao Deus Altíssimo, mesmo antes da aliança de Deus com Israel. Isso levanta a questão de como Deus poderia estar trabalhando através de outras nações e indivíduos fora da linhagem de Abraão. O nome Melquisedeque em hebraico pode ser traduzido como Rei da Justiça, o que o conecta a atributos divinos. Justiça e paz são frequentemente mencionadas juntas na Bíblia como características do reinado de Deus. Assim, Melquisedeque não é apenas um líder político ou religioso, mas uma figura que personifica a harmonia entre essas virtudes. O gesto de oferecer pão e vinho a Abraão é significativo por várias razões. No contexto antigo, isso poderia ser visto como uma oferta de hospitalidade e aliança. No entanto, para os cristãos, esse ato tem uma ressonância mais profunda, sendo considerado um prenúncio da Eucarístia, na qual pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Essa interpretação é fortalecida pelo fato de Melquisedeque ser tanto rei quanto sacerdote, um papel único no mundo bíblico. Enquanto os reis normalmente cuidavam de assuntos políticos e militares, e os sacerdotes das questões espirituais, Melquisedeque combina ambos, apontando para um sacerdócio mais elevado que transcende os limites humanos.
Melquisedeque é mencionado novamente em Salmos 110:4, onde o salmista declara que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem é crucial porque liga Melquisedeque ao Messias prometido, que não viria da tribo sacerdotal de Levi, mas da linhagem de Davi, o sacerdócio levítico, estabelecido na lei de Moisés. Era temporário e limitado às linhagens humanas. Em contraste, o sacerdócio de Melquisedeque, como descrito em Hebreus 7, é eterno e baseado em um relacionamento direto com Deus. Isso sugere que Melquisedeque não era apenas uma figura histórica, mas um protótipo de algo maior. Um sacerdote eterno que não depende de descendência humana. No judaísmo, Melquisedeque é frequentemente interpretado como uma figura que simboliza um sacerdócio universal, uma ponte entre Deus e a humanidade antes da instituição do sacerdócio levítico. Alguns textos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, sugerem que Melquisedeque poderia até ser visto como um ser celestial ou uma manifestação do próprio Deus. No cristianismo, Melquisedeque é visto como uma prefiguração de Cristo. Assim como Melquisedeque não tinha genealogia registrada, Cristo é descrito como tendo uma origem divina que transcende a linhagem terrena. Ambos são apresentados como sacerdotes que intercedem pela humanidade de uma forma que os sacerdotes levíticos não poderiam. Melquisedeque abençoou Abraão, e esse ato carrega implicações importantes. No mundo antigo, o ato de abençoar implicava autoridade espiritual superior. Isso levanta a questão: como Melquisedeque poderia ter uma autoridade superior à do patriarca Abraão, o portador da promessa divina? Essa questão é abordada no Novo Testamento, onde o autor de Hebreus argumenta que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o levítico precisamente porque Abraão, e consequentemente Levi, estava sujeito a ele. Essa conexão direta com Abraão reforça o papel de Melquisedeque no plano divino. Ele não apenas valida a bênção e a promessa dadas a Abraão, mas também aponta para uma ordem espiritual superior, que culminaria em Cristo. A figura de Melquisedeque não só intriga por sua brevidade nas Escrituras, mas também por seu impacto teológico e simbólico, especialmente quando analisada à luz do Novo Testamento. Ele é frequentemente identificado como uma prefiguração, ou tipo de Cristo, um conceito central para a interpretação cristã das Escrituras. No livro de Hebreus, o autor dedica um espaço significativo para explicar o papel de Melquisedeque como um precursor do sacerdócio de Jesus. Em Hebreus 7, é enfatizado que Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, permanece como sacerdote para sempre. Essa descrição ecoa atributos de Cristo, que é eterno e cujo sacerdócio não depende de linhagem humana, diferentemente do sacerdócio levítico, que era hereditário e temporal. O sacerdócio de Melquisedeque é apresentado como eterno e universal. Jesus, como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, transcende o sistema levítico, oferecendo um sacrifício perfeito e definitivo. Essa conexão estabelece que o plano redentor de Deus não estava limitado às leis e tradições do Antigo Testamento, mas apontava para uma realidade espiritual mais ampla. No estudo teológico, Melquisedeque é frequentemente interpretado como um tipo de Cristo. A tipologia é uma ferramenta hermenêutica que identifica pessoas a eventos ou instituições do Antigo Testamento como prefigurações de realidades mais completas no Novo Testamento. Melquisedeque, com seu duplo papel de rei e sacerdote, prefigura Jesus, que também é chamado de Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno. Além disso, o pão e o vinho oferecidos por Melquisedeque
A Abraão tem um significado simbólico profundo para os cristãos, apontando para a última ceia de Jesus com seus discípulos, na Eucaristia. Esses elementos são entendidos como o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos para a redenção da humanidade. Assim, Melquisedeque, mesmo aparecendo em um contexto histórico anterior à lei mosaica, é visto como um vislumbre do plano redentor de Deus. A falta de informações detalhadas sobre a origem, linhagem ou destino de Melquisedeque aumenta o mistério em torno dele. Essa ausência de genealogia é altamente simbólica e frequentemente interpretada como um indicativo de sua natureza temporal, embora ele seja claramente humano. Muitos estudiosos e teólogos veem essa lacuna como um reflexo do caráter eterno do sacerdócio de Cristo. Algumas tradições judaicas e cristãs até especulam que Melquisedeque poderia ter uma origem celestial ou sobrenatural, embora isso não seja explicitamente declarado nas Escrituras. É uma possibilidade intrigante que destaca como Deus pode trabalhar através de figuras incomuns para revelar seu propósito. Em Hebreus, o contraste entre Melquisedeque e os sacerdotes levíticos é deliberado. O sacerdócio levítico era baseado na descendência de Arão e na observância de rituais complexos. Por outro lado, Melquisedeque aparece como um sacerdote independente, sem relação com a linhagem de Levi. Isso é significativo porque Jesus, da tribo de Judá, não poderia, pela lei mosaica, ser sacerdote. No entanto, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele estabelece uma nova aliança, baseada em promessas eternas, e não na linhagem. Esse contraste também é ilustrado pela bênção de Abraão por Melquisedeque. Como o autor de Hebreus aponta, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Essa declaração enfatiza que Melquisedeque tinha uma autoridade espiritual superior, mesmo em relação a Abraão, o pai da fé. A nova aliança, estabelecida por Jesus, é fundamentada em um sacrifício que supera os rituais antigos. Melquisedeque, ao aparecer fora do sistema mosaico e antes da instituição do sacerdócio levítico, representa a universalidade do plano de Deus. Ele é uma ponte entre as alianças, mostrando que o propósito divino sempre foi incluir todas as nações e povos. Jesus, como herdeiro dessa ordem, não apenas cumpre, mas também transcende as expectativas do sacerdócio. Ele oferece um caminho para a reconciliação com Deus que não está limitado por tradições culturais ou religiosas. Assim como Melquisedeque serviu como sacerdote do Deus Altíssimo em uma era anterior à lei, Jesus se torna o sumo sacerdote para todos os tempos e povos. Melquisedeque não é apenas uma figura misteriosa. Ele também desempenha um papel crucial na formação de conceitos centrais da teologia cristã. Sua aparição em Gênesis, seu vínculo com Abraão e sua interpretação no Novo Testamento revelam verdades espirituais profundas que continuam a inspirar e desafiar os cristãos. Nesta parte, exploramos o impacto de Melquisedeque na teologia cristã, seu simbolismo na fé cristã e como ele pode nos inspirar em nossa jornada espiritual. Um dos aspectos mais significativos de Melquisedeque é sua relação com o sacerdócio eterno de Cristo. Como vimos anteriormente, o autor de Hebreus identifica Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, destacando que essa ordem é superior ao sacerdócio levítico. Isso tem implicações profundas para a nova aliança. Na tradição judaica, os sacerdotes levíticos eram mediadores entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios pelos pecados. Contudo, esse sistema era limitado. Os sacerdotes eram humanos falíveis e precisavam oferecer sacrifícios continuamente. Em contraste, Jesus, como sumo sacerdote eterno,
Ofereceu um sacrifício único e perfeito ao entregar sua própria vida na cruz. Essa interpretação do sacerdócio de Melquisedeque enfatiza a suficiência e a superioridade do sacrifício de Cristo. Através de Melquisedeque, podemos entender melhor a transição do Antigo para o Novo Testamento. Eles simbolizam um sacerdócio universal e eterno, um prenúncio da obra de Cristo, que não está restrita a um grupo étnico ou cultural, mas se estende a toda a humanidade. Isso nos lembra que a salvação é um presente divino, acessível a todos os que creem. Além de sua importância teológica, Melquisedeque também oferece lições espirituais valiosas para os cristãos. Ele aparece como um exemplo de devoção e serviço ao Deus Altíssimo, mesmo em um contexto cultural diferente daquele que posteriormente se tornou a nação de Israel. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e devoção. Primeiro, Melquisedeque nos ensina sobre a importância de reconhecer a autoridade divina. Ao abençoar Abraão, ele demonstra que sua relação com Deus transcende qualquer sistema humano ou estrutura religiosa. Esse ato de abençoar também nos lembra que somos chamados a ser canais de bênçãos para os outros, refletindo o amor e a graça de Deus. Segundo, sua oferta de pão e vinho a Abraão aponta para a generosidade e hospitalidade como valores centrais na fé cristã. Esses elementos, posteriormente associados à Eucarístia, simbolizam a comunhão e a unidade entre Deus e a humanidade. Em nossa vida diária, somos convidados a refletir essa generosidade em nossas interações com os outros. Melquisedeque também nos desafia a considerar nossa vocação espiritual. Assim como ele desempenhou o papel de sacerdote e rei, somos chamados a viver como sacerdócio real. 1 Pedro 2:9, representando Deus no mundo e servindo como mediadores de sua graça. Isso não significa que todos somos chamados ao ministério formal, mas que nossas vidas devem refletir a santidade e o amor de Deus em todas as áreas. Além disso, sua ausência de genealogia nas Escrituras nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual não vem de linhagens ou títulos, mas de uma conexão genuína com Deus. Isso é especialmente relevante em uma era em que o status social e a posição frequentemente dominam a percepção de sucessão. Melquisedeque nos ensina que o que realmente importa é nossa fidelidade a Deus e nossa disposição de cumprir sua vontade. Por fim, Melquisedeque nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda do plano divino. Ele aparece brevemente nas Escrituras, mas seu impacto é imenso, mostrando que até mesmo os aspectos mais misteriosos da Bíblia têm um propósito. Isso nos desafia a explorar as Escrituras com um coração aberto, buscando discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Além disso, ele nos encoraja a confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. Assim como Melquisedeque parece surgir do nada, Deus frequentemente trabalha de maneiras inesperadas, usando pessoas e circunstâncias improváveis para realizar seus propósitos. Ao encerrarmos nossa jornada pelo enigma de Melquisedeque, fica claro que ele é muito mais do que uma figura misteriosa na Bíblia. Ele é uma chave para desvendar verdades espirituais profundas e um símbolo que une o Antigo e o Novo Testamento. Nesta parte final, exploraremos o legado duradouro de Melquisedeque, seu impacto na teologia cristã e as lições práticas que podemos aplicar em nossas vidas espirituais. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, não aparece apenas como uma figura histórica, mas como um arquétipo eterno de justiça e paz. Essas duas qualidades, justiça e paz, são fundamentais para o reino de Deus e estão profundamente entrelaçadas na missão de Cristo. Ao meditar sobre Melquisedeque,
Somos lembrados de que nossa própria caminhada com Deus deve refletir essas virtudes. Justiça significa viver em retidão diante de Deus e dos outros, sendo um exemplo de honestidade, integridade e compaixão. Paz, por outro lado, envolve reconciliação, tanto em nossos relacionamentos com os outros quanto em nossa conexão com Deus. Melquisedeque encarna esses ideais, apontando para o papel que todos os cristãos devem desempenhar como embaixadores do reino celestial. O Novo Testamento nos chama de sacerdócio real, 1 Pedro 2, ecoando o duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote. Isso significa que, como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de representar Deus no mundo. Esse chamado não é limitado aos líderes religiosos, ele se aplica a todos os crentes, independentemente de sua posição na sociedade. Assim como Melquisedeque serviu como mediador entre Deus e Abraão, somos chamados a ser mediadores da graça e do amor de Deus para aqueles ao nosso redor. Isso pode se manifestar em atos de bondade, palavras de encorajamento e até mesmo em nossa disposição de compartilhar o Evangelho com outros. O exemplo de Melquisedeque nos desafia a viver vidas que honrem a Deus e impactem positivamente os outros. Melquisedeque é frequentemente associado ao pão e ao vinho, elementos que têm um significado especial na fé cristã. Na última ceia, Jesus usou pão e vinho para simbolizar seu corpo e sangue, instituindo a Eucaristia como um ato central de adoração cristã. Quando refletimos sobre Melquisedeque, somos convidados a renovar nosso compromisso com a adoração a Deus. Isso também nos lembra que a adoração vai além de rituais externos. É uma atitude de coração. Adorar a Deus envolve reconhecer sua soberania em nossas vidas e oferecer a Ele o melhor de nós mesmos, seja em nosso tempo, talentos ou recursos. Como Melquisedeque honrou a Deus com sua bênção a Abraão, somos chamados a honrar a Deus com nossas vidas. Uma das razões pelas quais Melquisedeque é tão fascinante é o mistério que o cerca. Sua origem, destino e papel na narrativa bíblica são envoltos em silêncio. Esse mistério nos desafia a abraçar o desconhecido em nossa fé, assim como Abraão confiou em Deus ao encontrar Melquisedeque. Somos chamados a confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Essa disposição de confiar no mistério de Deus é essencial para uma caminhada espiritual autêntica. Nem tudo nas Escrituras é facilmente compreensível, e nem todos os caminhos de Deus são revelados de imediato. No entanto, o exemplo de Melquisedeque nos encoraja a continuar buscando, aprendendo e crescendo em nossa fé. No final, o que Melquisedeque representa é um convite para viver uma vida de fidelidade, justiça e adoração. Ele nos chama a olhar além de nossas limitações e a confiar no plano eterno de Deus em nossa vida cotidiana. Isso pode significar agir com integridade no trabalho, buscar a reconciliação em relacionamentos difíceis ou dedicar tempo para cultivar nossa conexão com Deus. Além disso, Melquisedeque nos inspira a sermos líderes espirituais em nossas comunidades, ajudando os outros a se aproximarem de Deus, seja em pequenos atos de serviço ou em grandes demonstrações de fé. Somos chamados a refletir o amor e a justiça de Deus em tudo o que fazemos. O mistério de Melquisedeque é, em última análise, um reflexo do mistério de Deus. Ele nos lembra que há profundezas nas Escrituras que ainda não compreendemos completamente, mas que estão cheias de significado e propósito. Sua história aponta para Cristo e nos encoraja a viver vidas que refletem a glória de Deus. Ao final deste estudo, somos desafiados a considerar o impacto de Melquisedeque em nossa própria fé. Ele não é apenas uma figura do passado.
Seu legado continua a moldar nossa compreensão de Deus e nossa resposta ao seu chamado, assim como Melquisedeque serviu como sacerdote e rei. Somos chamados a viver como embaixadores do reino de Deus, trazendo justiça, paz e adoração ao mundo ao nosso redor. E você, como pode aplicar as lições de Melquisedeque em sua vida hoje?